Bom, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a álgebra, tá bom? E vamos usar um exemplo aqui para, que quando usamos a álgebra para nos ajudar. Nós usamos a álgebra para nos ajudar, por exemplo, nas fórmulas, né? Nas fórmulas. E aqui eu tenho o exemplo de um retângulo. E aí eu vou usar a fórmula da área e a fórmula do perímetro, tá bom? E a área, todos nós já sabemos que é base vezes a altura, a área do retângulo. Só que aqui eu não sei a medida da base nem da altura, então estou chamando a base de B, a altura de H. Então, na verdade, a álgebra é o uso das letras, né, na matemática, aqui nas expressões, para que eu consiga encontrar valores desconhecidos ou representar valores desconhecidos, né? Então, isso é uma das utilidades da álgebra. Bom, então a área do retângulo é base vezes a altura, então eu escrevi aqui B vezes H. E o perímetro é a soma de todos os lados. Então, estou somando aqui B mais H, mais esse aqui em cima aqui também mede B, mais esse aqui do lado que também mede H, ó. Então, fica B mais H, mais B mais H. E olha o que acontece aqui, nesse perímetro aqui. Eu tenho letras iguais, ó. O B e o B, o H e o H, né? Então, aqui, ó, o B e o B, o H e o H. E essas letras iguais, a gente chama aqui na nossa expressão algébrica de termos semelhantes, quando tem a mesma parte literal, ou as letras iguais. E nós podemos juntar. Então, aqui eu posso juntar o B mais o B e ficar com 2 Bs. E posso juntar o H mais o H e ficar com 2 Hs. Então, aqui eu tenho perímetro igual a 2Bs mais 2Hs. E é isso mesmo, ó lá. B aqui de baixo, B aqui de cima, H e H, ó. 2Bs mais 2Hs, certo? Então, aqui nós estamos vendo uma aplicação da álgebra, tá bom? Para encontrar a fórmula da área e do perímetro. Bom, pessoal, olha só que somar os termos algébricos só é possível se eles forem termos semelhantes, tá bom? Só é possível, então, somar termos algébricos se eles forem termos semelhantes. Então, mais alguns exemplos, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 3CD e 9DC. Olha só, quando que eles são termos semelhantes? Quando eles têm a mesma parte literal, as mesmas letras. Não importa a ordem, tá? Mas eu tenho um C aqui, um D aqui, um D aqui, um C aqui. E tem que ser a mesma letra com o mesmo expoente, tá bom? Então, vamos ver mais um exemplo agora. Se eu tiver assim, ó, x ao quadrado e 96x ao quadrado. Os dois estão ao quadrado, então aqui eu também tenho os termos semelhantes, x ao quadrado e x ao quadrado. Se eu tiver x ao quadrado e x ao cubo, aí já não são semelhantes, tá bom? Mais um exemplo, ó. 4b sobre 3, a letra aqui é o B, e b sobre 3, a letra aqui também é o B. Então, aqui eles também são semelhantes. Então, esses são os exemplos de termos semelhantes, tá bom? E esses são termos que eu poderia somar. Olha só, então a área do retângulo, como vimos anteriormente, é base, área é igual a base vezes a altura. Mas, quando a base e a altura são iguais, aí nós temos um quadrado, né? E a área do quadrado, então, vai ficar, quando a base e a altura são iguais, vai ficar base vezes a base. E quando eu tenho a base vezes a base, eu tenho a base ao quadrado. Aí nós estamos usando, né, a multiplicação de potências de mesma base. Aqui é uma multiplicação algébrica, porque são letras, tá vendo? Só que é a mesma base, é o B e o B. Então, nós copiamos a base e somamos os expoentes. Quando o expoente aqui não aparece, a gente sabe que é B elevado a 1, B elevado a 1. E um daqui mais um daqui dá 2, né? Então, lembrando das multiplicações algébricas. Então, quando eu tiver assim, A vezes A vezes A vezes A,
Então, eu vou somar um aqui, mais um daqui, mais um daqui, mais um daqui, que é multiplicação de potências de mesma base. Copia a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho aqui C elevado a 2 vezes C elevado a 3, por exemplo, olha o que eu tenho, ó. Aqui onde não tem expoente é C elevado a 1. Então, eu tenho 2 daqui, mais 1 daqui, 3. Mais 3 daqui, 6. Então, meu resultado fica C elevado a 6. Tá bom? Então, somamos os expoentes. Ah, mas e se tiver mais de uma letra multiplicando? Por exemplo, x vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes x ao quadrado vezes z. O que vai acontecer aqui? Então, as letras iguais, ó, nós vamos copiar o x, que tem 3x aqui, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. E somar os expoentes. Quando não tem ninguém aqui é 1. 1 daqui mais 2, 3, mais 2 daqui, 5. X elevado a 5. O y, só tem o y ao quadrado, então eu copio o y ao quadrado. E o z, só tem o z, copio o z. Lembrando que o sinal de multiplicação pode aparecer o pontinho ou pode não aparecer nada. Aqui também é x ao quadrado vezes z. Quando não aparece o pontinho aqui, ainda é multiplicação, que eles estão se multiplicando, tá bom? Então, aí nós temos alguns exemplos da área para a gente lembrar da multiplicação algébrica. Então, copiamos a base, somamos os expoentes, tá bom?